Quero falar sobre o avivamento em sua casa. Diga, o avivamento na minha casa. Abra sua Bíblia em Atos 16. Livro de Atos, capítulo 16. Todos abriram? Estamos juntos? A palavra do Senhor declara da seguinte maneira: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou à sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Nós precisamos conversar hoje sobre o que é necessário para vivermos um avivamento dentro de casa. Muitas vezes, queridos, vivemos um avivamento dentro da igreja. Muitas vezes experimentamos um culto tão poderoso como foi o culto de domingo, a última celebração. Meu Deus, não teve hora para acabar, saímos daqui, era mais da meia-noite, embriagados. Mas quantas vezes chegamos em casa e lá em casa não tem avivamento? O avivamento que é gerado no céu pelo Espírito Santo é um avivamento onde ele é vivido na igreja. Quando eu falo igreja, eu me refiro a quando nos ajuntamos aqui, mas principalmente quando você é igreja. Quem é a igreja? Então, quando você sai daqui de dentro, esse avivamento é onde ele se manifesta com mais intensidade e com mais força. Então vamos orar mais uma vez. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E que você pedisse para que continuasse no seu coração a mesma ministração que o Senhor começou o domingo. Diga a Ele que você está nesse processo, teu coração está aberto, que você deseja, anseia por mais, que você não quer viver apenas de evento em evento, mas que você quer experimentar algo diário, que você quer mergulhar nestas águas. Diga a Ele o quanto você tem sede dEle. Amado Espírito Santo, é o Senhor quem tem o governo da minha vida. É o Senhor quem tem o governo desta igreja. Em nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer empecilho, seja físico ou espiritual, que queira impedir da sua palavra trazer cura, instrução, libertação, exortação, ensino, tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra venha como um bálsamo. E da mesma forma, Deus, que ela venha também como uma espada afiada.
penetre até o mais íntimo da nossa alma, espírito. Abençoe, Senhor, os meus líderes aqui. Abençoe a minha vida. Eu oro com fé em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Eu quero, de uma forma bem objetiva, trazer para você algumas coisas para você relembrar nessa noite. É claro, quando falamos de avivamento, meu irmão, não tem nada novo, Júnior. Nós já falamos, na verdade precisamos repetir. Sim ou não? Não tem nenhuma fórmula diferente. Já eu tenho compartilhado, temos ensinado, temos vivido. Experiências são novas, mas os ensinos são os mesmos. Quando eu olho para a experiência desse carcereiro, eu falo, uau, mexe com a gente. Tudo começa, queridos, na adoração, na vida de Paulo e do seu companheiro de prisão. O contexto não diz, mas eu já preguei sobre o contexto. Quando Paulo e Silas foram açoitados, eles estão lá dentro deste cárcere, mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Eles adoravam, eles oravam. Estava tudo escuro. E de repente, os de repentes de Deus são demais, não? Não são? De repente, o carcereiro chega, está tudo aberto. O carcereiro olha para aquela situação, fica desesperado. Mal sabia ele que havia chegado o momento de um encontro extraordinário dele com o Senhor. Às vezes, filhos, nós enfrentamos situações difíceis. E nós estamos sendo ensinados muitas vezes a uma teologia que ela não é totalmente bíblica. A teologia de que o crente não passa por dificuldade. Aliás, não é que ela não é totalmente bíblica, ela não é nada bíblica. Um ensinamento que se você é filho de Deus, você não passa por problemas. Que se você é filho de Deus, você não vai ter dificuldade. Que se você é filho de Deus, meu irmão, não, esquece, isso é bobagem. Jesus falou que teríamos aflições. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, e vamos pegar só o texto para não poder vaguear muito aqui. Se a gente pega, você vai falar para mim que Paulo e Silas não eram homens de Deus? Às vezes eu e você choramos e falamos: Senhor, eu não quero essa dificuldade, eu não quero. Ninguém gosta de passar por provação e privação. Isso é fato, nem eu gosto, irmão, ninguém. É claro. Mas acontece que quando eu e você entendemos os propósitos maiores de Deus para as nossas vidas, que não estamos aqui por acaso, e que tudo há um propósito eterno, no meio dessa tribulação, se de fato queres viver um avivamento, você vai louvar e adorar ao Senhor. Você já parou para pensar que se não fosse aquelas chibatadas, esse carcereiro estaria no inferno hoje? E não apenas ele, mas eu me refiro a toda a sua família. Então, de repente, meu irmão, aquelas lágrimas que você derramou durante esse ano, os problemas, as dificuldades, mas muitas delas te levaram a uma situação que, se estivesse tudo bem, você não chegaria ali, você não conversaria com aquelas pessoas, você não teria aquelas oportunidades. Nós precisamos ter maturidade. Avivamento é isso. Não se esqueça que a igreja primitiva, ela experimentou a sua maior expansão quando veio perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Foi daí que ela começou porque a nossa tendência é nos concentrarmos. A partir do momento que perdermos a visão como igreja,
de abençoarmos, de plantarmos, de enviarmos. É claro que nós vamos ganhar a nossa cidade, mas não podemos perder os olhos daqueles que estão precisando. Hoje eu estava ouvindo um áudio da Juliana lá de Jaú. Olha, meu irmão, isso mexe, Eliezer. Você quer saber o que é viver um avivamento? Você precisa ter maturidade e entender o que é um avivamento. Avivamento é ter trabalho com os seus liderados lá na célula. Avivamento é você chorar com eles. Avivamento é você pegar aquele improvável que você ensina e não vai dar certo. Você ensina e ele desiste, mas o Senhor fala, persevera, ora, jejua. E de repente, os de repente de Deus, eu falei agora, de repente o camarada está lá ganhando almas, crescendo e se torna um pastor, uma pastora, um missionário. Avivamento, irmão, é agir como Jesus. E a Ju, conversando com ela, uma irmã aqui da nossa igreja, marido, foi transferido para Jaú, ela apaixonada pela nossa igreja, trabalhando, liderando, falou, pastor, eu quero continuar. Vai, filha, te abençoo, abre uma célula lá. E ela foi para os bairros e começou a trabalhar, abriu célula, está evangelizando, já trouxe gente aqui para a igreja. E deixa eu te falar, Deus tem honrado e aberto as portas de uma forma sobrenatural. Ela já começou os cultos de sexta-feira. Apareceu ela, meu irmão, você tem que ver. Ela pegou, sabe essas luzinhas de enfeitar a árvore de Natal? Então ela ficou aqui, jogou as luzinhas no chão para fazer um destaque, e o povo ali no quintal, ali, e culto de sexta-feira já, meu irmão. E conversa com um, conversa com outro. Hoje, deixa eu te falar, um camarada, ela fez um contato com uma assistente social. Deus deu graça a essa mulher, ela está começando a ajudar o ministério ali. E essa mulher foi num outro camarada, num bambambam lá da cidade de Jaú. Falei, ele vai ter que ajudar a gente. E meu irmão, ela fez um trabalho tão lindo no Dia das Crianças. Juntou presente. Fez tanta coisa, irmão. E começou a chamar a atenção da cidade. Traficante começou a se converter. Esposa de traficante com o marido preso, está lá, está se convertendo, já tem uma galera que vem para ser batizada. E aí, querido, não é que teve um cara lá que falou assim, não, eu vou dar um barracão para vocês de graça por 1 ano, sem cobrar nada, para vocês darem continuidade, tanto ao trabalho social, quanto para a igreja, para ela funcionar. Estamos ganhando lá um ano de graça, para fazer o trabalho. Falou, pastor, tem um monte de gente que já se converteu aqui, que eu quero levar para conhecer a igreja, só da internet não é bênção, mas não é a mesma coisa, pastor. Eu compartilhei, já teve um irmão da igreja, pode trazer, pastor, que eu vou abençoar. Já tem um irmão que abençoou, está trazendo já. Dia 4 eles vêm. Vem chegar mais cedinho aqui, para conhecer a igreja. Isso é avivamento. Vai ser meu Deus, falei, vou ter que ungir ela ministra, porque olha o serviço que a mulher está fazendo. Vai ser uma pastora poderosa lá em Jaú, junto com o marido. Eu não quero mudar, pastor, eu quero ficar aqui. Paulo e Silas não estavam reclamando porque os planos pessoais deles foram frustrados por boas dezenas de açoites. Eles estavam trancados numa prisão, louvando e adorando o Senhor. Avivamento começa em você entender que o que vale é o propósito dele, não o nosso. É a vontade dele, não a nossa. Avivamento, queridos, é você estar feliz por estar no centro da vontade de Deus. Diga amém. Quando a igreja começar a entender a maturidade, a real, ou a realidade do que é avivamento, meu irmão, esse vento, ele vai começar a soprar com mais força.
O que é necessário para a gente viver um avivamento dentro de casa? Em primeiro lugar, querido, a gente tem que trazer a presença de Deus para o lar. E quando eu falo da presença de Deus, você sabe que eu estou me referindo à manifestação da presença dEle. Ele é onipresente. O versículo 31 diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Quando eu olho para 2 Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz: a arca do Senhor ficou por 3 meses. 3 meses. Aonde? Lá na casa do Obed-edom, você sabe. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Avivamento, querido, é você levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu tenho feito uma comparação da célula com a arca de Deus. A arca de Deus representava no Antigo Testamento a manifestação da presença de Deus. Célula é o ajuntamento de pessoas, a maioria já regeneradas e outras que vão chegar e serão regeneradas porque ouvirão acerca da cruz e tomarão uma decisão ao lado de Cristo. Diga amém. Então, quando esse povo salvo, regenerado, justificado e que invocam o nome de Cristo, meu irmão, quem é que chega lá? Quem é que vai chegar nessa célula lá na sua casa? Quem é que vai se manifestar lá na sua casa? Quando a gente olha para a experiência de Obed-edom, 3 meses, irmãos, 3 meses. Eu te pergunto, o que é que Deus não fez na casa dessa família para que fosse tão perceptível o agir de Deus naquele lugar? Porque, meu irmão, ser abençoado um pouquinho, crescer um pouquinho, é uma coisa, isso aí é normal. Mas em 3 meses, 3 meses é tipo da coisa, o camarada estava meio que na draga, e hoje ele está vendendo saúde. Falei, é um negócio assim, veio do 8 foi para 80, 3 meses, a ponto, meu irmão, para você incomodar o rei, para você chegar no rei e falar, você tem que ter certeza. Já pensou? Dão uma notícia falsa para o rei Davi, o Davi chega lá no Obed-edom, falou, não, está tudo normal, não, está tudo bem, assim, não, a minha filha está meio gripada, agora está bem, já passou. Já pensou? Quem foi que me deu essa notícia? Que foi abençoado? Você está entendendo o contexto ou não? Quando Davi chega na casa de Obed-edom, ele confirma, irmão. É nítida a transformação do que aconteceu. Por quê? Porque a arca permaneceu ali. E a arca representa o quê? A arca representa o quê? Presença manifesta. Você quer avivamento de Deus? Comece pela manifestação, atrair, buscar, viver, querido, a presença de Deus dentro da sua casa. Sim ou não? Agora o Senhor quer ser nosso amigo. O Senhor quer compartilhar conosco. Quem que você chama para almoçar com você? Quem que você chama? Às vezes na hora do almoço, ao invés de ser um momento de comunhão, de alegria, é um momento de intriga, de briga, de discórdia. Como é que você quer viver avivamento dentro da tua casa? Todos nós temos momentos difíceis e dias difíceis. Tem umas 2, 3 semanas aí que eu tive uma semana daquelas, eu comigo mesmo. Difícil, irmão, é muita luta, muita batalha, muito confronto espiritual. E foi um levante do inferno contra mim mesmo, e não foi fácil. Eu sei que tem dias difíceis, tem dias que você... Mas, meu irmão, é 1 dia, 2, no máximo alguns ali, mas você ora, você chora, você pede ajuda, orem por mim, daqui a pouco está tudo normal, irmão. Agora tem gente que vive uma pindaíba, tem gente que vive uma desgraceira dentro de casa.
Tem gente que não tem alegria de ir embora para casa. Como é que você quer viver um avivamento? Eu prefiro morar na igreja. Está errado, irmão. O lugar que Deus te deu para você passar momentos de alegria e comunhão não é a igreja, é a tua casa. Começa lá. Se na tua casa não tem alegria, paz, harmonia, não é dentro da igreja que você vai ter. Você está enganando a você mesmo. Pastor Domingos conta uma experiência, acho que aconteceu esse ano. Eu compartilhei na torre com os rapazes. Quem estava na torre comigo lá? Conta aquela ou não? Conta? Acho que não, eles nem estão querendo muito hoje. Conta ou não? Então eu vou contar, presta atenção. É que tem gente que, o galera da torre, tem gente que não acredita. E depois fica falando que o pastor conta historinha. Será que ele... Mas Tadel, né, irmão? É líder, né? Líder é gente de fé que acredita, né? É ou não? Tem gente que fica na internet ouvindo só para depois, né? Pode ouvir. Se você perdeu, depois vai para o YouTube também. Pode editar, pegar só o pedacinho das histórias, não tem problema. Estou nem aí. Mas eu creio. Eu creio no sobrenatural. Porque eu tenho vivido o sobrenatural. Pastor Domingos estava contando de um jovem. E ele, Pastor Domingos, fazendo uma série sobre manter a chama acesa. Ele ficou uma semana ou algumas semanas falando sobre manter a chama acesa. Aí teve gente que tirou sarro de mim quando eu botei o cinto de segurança para o Espírito Santo quando eu fui viajar. Então escuta essa. Aí o pastor Domingos falou assim: por que você na hora de almoçar não chama Jesus à mesa? Sabe que o meu pai é todo delicado também na hora de pregar, né? Você não tá... E ele falando sobre a questão da fé, da certeza que eu não vejo e tal. Rapaz, teve um jovem que eu falo já 26, mora ele e a mãe, 26, 27, uma coisa assim. Conversão desse jovem foi algo extraordinário. Estava num bar, ele e um amigo chapando, bebendo, estava já meio que mamado já. Aí ele ouviu uma voz: levanta e vai agora lá para a primeira igreja batista. Vai lá e entrega a vida para mim. Ele levantou, o outro da frente olhou para ele, falou: você ouviu o que eu ouvi? Eu falei: eu ouvi. O que ele te falou? Falou para levantar agora e ir para a igreja lá e entregar a vida para ele. Então vamos embora, larga tudo, paga a conta. Foram lá, chegaram e se jogaram na frente do altar entregando a vida a Jesus. Desse jeito. Foi assim a conversão desse jovem. Aí, querido, pastor Domingos disse isso. Aí ele falou: mãe, essa semana nós vamos colocar o prato para Jesus na mesa e vamos chamar ele. Aí ele botava, a mãe ia fazer a mesa para o almoço, botava o prato dele, da mãe, e o Senhor Jesus, o Senhor é convidado para estar conosco à mesa. Colocava o prato ali, o talher: Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui entre nós. Aí veio o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, todo dia: Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo. Dando graças pelo pão, dando graças pelo... Aí o Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui entre nós. Seja bem-vindo, almoça com a gente, esteja conosco. E aí esse jovem rapaz conta que não deu uma semana, perto do final da semana, do tempo que ele estava fazendo, ele fez do mesmo jeito: Senhor Jesus, o Senhor é convidado, fica conosco aqui, vem almoçar com a gente. Deu graça comendo, ele e a mãe intertido. Quando eles foram recolher o prato, eles olharam para o prato vazio, estava sujo, como alguém tivesse comido junto com eles. Eu creio, irmão, num Jesus que entrou quando os discípulos estavam trancados. Eu creio num Jesus que no caminho de Emaús partiu o pão com 2 discípulos.
Eu creio num Jesus que não está morto, Ele está vivo. Eu creio num Jesus que se manifesta hoje. Eu creio num Jesus que nos visitou nesse domingo passado, sentou naquela cadeira e que da fonte nos alimentou com água cristalina. Eu creio num Jesus que quando você o invoca, quando você o convida, Ele vem, porque Ele ama estar com os seus, aleluia. Mas só bebe quem crê. Chama que Ele vem. Chama que Ele vem. É demais. Tem gente que ouve e fica: agora o senhor foi longe demais, pastor. Essa do prato sujo. Tem gente que não acredita, tem gente que limita, tem gente que não tem fé. Você poderia experimentar tantas coisas com Ele. Ah, querido, você não tem ideia. Ele é vivo. Quer viver um avivamento? Convida Ele para estar com você no seu lar. Mas não é, meu irmão, vem Jesus. Não, meu irmão, é você preparar um ambiente para isso. Tem lugares que eu não entro. Tem lugares que eu não vou. Se tem lugar que você não vai aqui nessa cidade, se tem ambiente que você não frequenta, pense no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não estou falando se Ele pode ou não pode estar presente. De novo, querido, você tem que entender o que é onipresença, o que é um atributo divino e o que é a manifestação da presença dEle. Uma coisa é a presença de Deus que se estende por todo o mundo, outra coisa é onde Ele tem prazer de estar e se manifestar. E eu te pergunto, a tua casa é este lugar? Segundo lugar, se você quer viver um avivamento, é necessário ser exemplo de integridade. Quando eu olho para o versículo 32, e pregaram a palavra a ele e a todos os de sua casa. Se aquele carcereiro tivesse durante o dia ouvido o Paulo e o Silas murmurar, reclamar, chorar, porque Deus não me ama, olha minhas costas como está ardendo, assopra aí Silas, assopra você a minha, Paulo, que a minha está doendo mais, e esse Deus que nos largou aqui, e a igreja que é amor e cuidado, que nem me ligou, o pastor que nem veio, e a gente está aqui preso, e ninguém se importa com a gente. Aí o carcereiro chega, aí você fala: a gente quer falar de Jesus para você, que é amor, que é cuidado, que salva, que traz paz, alegria. Vai porque dos infernos, rapaz, você vai me falar de Jesus? Esse Jesus que te faz reclamar, murmurar, seu chorão, medroso. Não, vá para lá, vai catar coquinho. Se você quer viver avivamento, você tem que ter exemplo de integridade, irmão. Aquele carcereiro ficou de queixo caído. Como é que pode esses dois, com as costas ardendo, sangrando, em nenhum momento murmuraram, reclamaram, mas estão adorando, orando e dizendo palavras de adoração a Jesus? Como é que pode? Esses homens que poderiam ter fugido, o que vocês estão fazendo aqui? A gente quer falar uma mensagem para você. Pode falar que eu quero ouvir. Aí teu vizinho, irmão, só te vê xingando, só te vê brigando, só te vê fazendo coisa errada. Você é daqueles que varre a sujeira para o quintal do vizinho? É? Você é daqueles, meu irmão, que é encrenqueiro? Quer falar de Jesus para eles? Não tem avivamento sem integridade. Não tem.
pastor, eu já pisei na bola, e agora? E agora? Se arrepende, se converte de verdade, porque conversão é mudar de rumo, né? Ah, mas os meus vizinhos, então, chega lá pro teu vizinho e fala, eu preciso te pedir perdão. Mas o que foi? Não te fiz nada, né? Preciso te pedir perdão, porque você sabe que eu sou crente. E muitas vezes você me viu gritar, me viu xingar, mas olha, o Senhor me confrontou através da palavra, como eu errei, estou tão arrependido. É o meu gênio, eu tenho tanto que crescer, que melhorar, olha, me perdoa, é um testemunho tão ruim, mas o Senhor tem transformado, e eu vou vencer em nome de Jesus. Meu Deus, dá esse recado, e aí vai viver uns meses, né? Deixa ele ver a diferença, amém? Não adianta já chamar em seguida para a célula, não adianta. Dá uns meses para ele ver que você de fato mudou, que você está mais dócil, que você, amém? Sim ou não? Oh, aleluia. A integridade, querido, na tua vida atrai o avivamento. Aí tem gente que não sabe por que não multiplica. Para viver o que você vive, eu continuo do jeito que eu estou, ué. Para tratar o marido do jeito que você trata, eu fico do jeito que eu estou. Para tratar a esposa desse jeito, para ser bruto, cavalo do jeito que você é. Nem meu marido me trata do jeito que você trata a tua esposa. Para que eu vou virar crente? Você está louco? Vai se converter você. Prega para você primeiro. A gente quer viver um avivamento. A gente quer porque é bonitinho. A semântica, avivamento. Parece que enche a boca. Avivamento. A gente quer viver, mas dentro da igreja, meu irmão. E você esquece que você é a igreja. E o avivamento se manifesta quando você sai daqui de dentro. Você quer mais história? Você não conseguiu digerir nem essa do prato de comida sujo? Se eu te falar uns que eu sei da nossa equipe aqui, meu irmão, você não vou contar que vocês não vão acreditar. Aí é pior, você peca. Você vai pecar, você vai achar que é conversa. É melhor eu nem contar. Mas eu quero te falar, o nosso Deus é um Deus que opera não apenas cura, mas Ele faz milagres. E nem sempre o milagre é a cura, mas é a manifestação do poder dEle. Agora esses milagres que têm acontecido, esses sinais, têm acontecido quando a galera está orando, aleluia. Não é quando está fazendo coisa errada, xingando. É quando está orando, chorando, se quebrantando. Ele vem, ele fala, ele mostra, ele se revela. Leis físicas são quebradas. Por quê? Ah, bobinho, porque ele criou as leis físicas. Ele manda. Ele fez o sol parar, Eliezer. O Josué orou e o sol parou. Mas não pode, o universo, a lua, a translação, esquece, irmão, quando ele manda, quando ele dá ordem, tudo para, porque ele é o Criador de todas as coisas. As leis físicas não o regem, ele rege todas as leis. Eita! E aí quando você vai ficando íntimo, você começa a experimentar algumas coisas, meus irmãos. Mas vocês vão crescer, nós vamos crescer, queridos. A fé é a chave. E a fé foge das coisas naturais. Se você só acredita no que você vê, isso não é fé. Servimos a um Deus grande, a um Deus onipotente, a um Deus soberano. Chegou o avivamento, filhos. De fato chegou um novo tempo para nós. Mas esse avivamento não é para viver aqui dentro apenas. Ele se manifesta quando nos ajuntamos, mas ele se manifesta quando nos ajuntamos porque você vive na individualidade lá na sua casa. É quando um puxa uma oração, a gente se reúne, daqui a pouco o fogo pega lá na tua casa, eita glória. É quando você sozinho na madrugada vai, queridos. Terceiro lugar, quem está comigo até aqui? É necessária obediência à direção de Deus, senão não tem avivamento em casa.
Versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Por que a manifestação? Por que as coisas estão acontecendo? Ele ouviu a direção da palavra, ele obedeceu. Quando eu olho para Gênesis 6:22, diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Não é extraordinário isso? Vamos repetir? E Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E eu? E você? O que Ele tem te ordenado, você tem feito exatamente assim? Como eu estou falando de fé, a fé, ela não está limitada às leis físicas. Não se esqueça que na época de Moisés não chovia, filhos. Não tinha chuva ainda. E Deus fala, faz uma arca bem grande, colossal. Meu irmão, hoje é normal fazer coisa grande, né? Os grandes prédios, você vai para Dubai, você vai para os Estados Unidos, meu Deus, do Brasil já tem tanta coisa grande que o povo faz, é ponte. Hoje até que é normal, mas na época de Noé, você fazer uma arca daquele tamanho. Por que Deus? É para fazer perto do mar? Não, pode fazer aí no seco aí. Mas não tem guindaste para transportar, irmão. Você já parou? Ali, onde eles estão morando, pode fazer, faz aí mesmo. Mas o que vai acontecer? Eu vou mandar um dilúvio. Vai inundar a terra toda. Aí vai salvar você, sua família. E eu vou mandar uns bichinhos também. Que eu vou pegar o DNA dos bichinhos e tal. Que eu depois, tudo vai repovoar. Mas, sim senhor Deus. Ó, faz assim, assim. Sim senhor. E por 2 anos ele ficou construindo. Foi isso? Quantos anos? 120 anos. Dá para você imaginar a tiração de sarro que esse homem sofreu? Chamado de lunático, louco, doido. Que? O prato sujou? Ai, que moleque tonto. Ele que deve ter esbarrado a concha de feijão ali no prato. Ele fala que, patigueiro na hora de comer. Deve ter comido com a boca aberta, espirrou comida, fala que foi Jesus. Só que, meu irmão, o Noé obedeceu exatamente em tudo. Me chamaram de louco também. Eu gosto de repetir, porque sempre tem gente nova e a gente tem que lembrar o caminho que trilhamos. Deus mandou o povo lembrar. Vocês saíram do Egito, vocês passaram por isso, seus pais fizeram aquilo, o caldo engrossou por causa disso. Deus mandou relembrar. Deus falou: comam ervas amargas, para que vocês se lembrem do sofrimento que padeceram no Egito. Então eu gosto de falar de vez em quando, de lembrar. Quando Deus falou para mim o que Ele queria fazer, eu disse: amém, Senhor, eu vou te obedecer. Nós vamos fazer. Quando Deus tem dito que Ele quer fazer uma obra extraordinária na cidade, na região, eu creio, já tomei posse, eu não volto atrás. Você tem que fazer como Neemias. Deus te deu um comando: reconstrua aqueles muros. Sempre vai ter Sambalate e Tobias para te criticar, falar mal, mandar você parar, que não é desse jeito, que você não vai ter apoio. O que o Neemias falava? Ele chegava e falava: desce aqui, Neemias, que eu quero conversar com você. Avisa esses 2 bobões aí. Bobões é acréscimo meu. Avisa esses 2 aí que eu tenho uma grande obra para fazer. Eu não tenho tempo para ficar jogando conversa fora. Não vou descer. Ouvir quem quer me desanimar, avisa que eu não vou ouvir. O resultado, meu irmão, você sabe. E Neemias cumpriu o seu propósito. O Noé obedeceu e cumpriu o seu propósito. O Moisés: tira o meu povo. Como assim, Senhor? Tirar a terra do Egito? O que você tem? Eu tenho esse cajado aqui. Então pode ir. Já vai dar. Senhor, vai. O Moisés obedeceu, não é que foi? E Deus tirou.
Aí Deus fala para uma multidão, olha quanta gente tem aqui hoje. Falou, vamos conquistar essa cidade, essa região, abrir igreja ao redor do mundo. Mas Senhor, o que a gente tem? A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem Ele, a palavra dEle. É só obedecer que vai dar certo. Se você quer viver um avivamento na sua casa, é necessário obedecer a direção de Deus. Quarto lugar, é necessário que a alegria do Senhor reine, e eu termino com essa palavra. Versículo 34 diz: e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Em outras palavras, ele vive aqui o seu primeiro amor. Aleluia. Eu acho lindo isso, lindo, 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 lindo. E com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Sem alegria não tem avivamento. Povo de Deus não pode ser povo ranzinza, chato, xarope. Povo de Deus tem que ser povo alegre. Por quê? Porque você creu em Deus. Se você creu em Deus, seus problemas acabaram. Pastor, mas eu ainda estou devendo. Mas o teu pior problema já acabou, que era o inferno. Você vai para o céu, aleluia. Já acabaram. Os piores problemas acabaram. O Senhor é contigo. E Ele falou, não temas, eis que estou convosco todos os dias. Pastor, mas eu ainda estou doente. Se alegre, você tem a salvação e tem mais. Ele pode te curar hoje, amanhã, agora. Com Jesus é uma aventura. De repente você está doente, de repente não está mais. A alegria tem que tomar conta da nossa vida. Alegria, diga alegria. Alegria, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria não é dar risada, irmão. Alegria é você estar satisfeito. Alegria é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Alegria é você saber que quando você apaga a luz, está cheio de anjos naquele quarto te guardando, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia. Alegria você ir para a tua célula amanhã, mesmo que você seja tímido, mas você vai com a ousadia que vem do Espírito Santo, porque você está fazendo o que Ele mandou você fazer. Alegria é quando você está cansado, e aí, meu irmão, você queria ficar dormindo, mas você levanta, visita, faz, prega, viaja e realiza aquilo que Ele te mandou fazer, porque isso te preenche, você está no centro da vontade dEle, isso é alegria. Quem quer viver um avivamento em casa?